Não é absurdo dizer que o maior apelo da pornografia é a novidade. Atualmente, diversas pessoas e situações sexuais estão a apenas um clique de distância. Mas como exatamente seu cérebro responde a isso tudo? Quais são os prejuízos que podemos ver a longo prazo? E será que é possível revertê-los? Assiste o vídeo até o final, que hoje a gente vai responder a tudo isso. Você já ouviu falar do efeito Coolidge? Se não, vou te explicar aqui bem rapidamente. Imagine que estamos fazendo experimentos com ratos para analisarmos o seu comportamento sexual. Colocamos um macho e uma fêmea no seu período fértil dentro de uma gaiola. No primeiro momento, ele vai se sentir muito motivado a acasalar com ela. E depois de algumas cópulas, ele diminui o nível de motivação até se cansar. A grande questão do experimento é quando substituímos essa rata fêmea por uma outra. Ao fazermos a substituição, o que a gente assiste é o macho simplesmente reviver sua disposição para o acasalamento. E esse processo de substituição por uma nova fêmea pode ser repetido indefinidamente, até que o macho esteja realmente completamente cansado. É essa resposta de renovação da motivação com o novo parceiro sexual que a gente vai chamar de efeito Coolidge. Para entender o porquê disso acontecer, temos que compreender o que a reprodução significa em nível da teoria da evolução. Ao contrário da crença popular de que o sucesso na natureza é do mais forte, o que os achados da evolução apontam é que a espécie bem-sucedida é aquela que sobrevive e deixa descendentes. Se pensarmos em nível evolutivo, um animal forte não vai ter um futuro muito promissor se ele tem genes que favorecem a infertilidade, por exemplo. Ou seja, a seleção natural favorece indivíduos que deixam mais descendentes. E como os mamíferos são de uma classe que se reproduz de forma sexuada, é de se esperar que o comportamento do acasalamento fosse algo buscado pelos indivíduos desse grupo. Tá, e o que isso tem a ver com o efeito Coolidge? Bom, se pensarmos no rato motivado a buscar novos parceiros sexuais, o que ele está fazendo, à luz da teoria da evolução, é tentando deixar o maior número de descendentes. Tudo bem, ele poderia deixar muitos filhotes acasalando-se apenas com uma mesma fêmea, mas ele consegue deixar muito mais se investir também em outras fêmeas. Se observarmos o cérebro de um rato, no momento em que inserimos uma fêmea na gaiola, veremos que a área conhecida como circuito de recompensa vai sendo ativada pelo neurotransmissor da dopamina. Mas à medida que o tempo passa, nós vemos a quantidade de dopamina liberada diminuindo cada vez mais. E ela só volta aos níveis anteriores quando inserimos uma nova fêmea. Em algum nível, nós podemos fazer também um paralelo com a espécie humana, já que a possibilidade de novidade sexual é um apelo muito grande para os membros da nossa espécie, seja qual for o sexo dessa pessoa. E é claro que quando falamos de humanos, a situação é muito mais complexa, já que nós fazemos parte daquela minoria de espécies que tendem a formar vínculos a longo prazo. E queria lembrar que quando dizemos que a novidade sexual é um grande apelo para nós, não estamos realmente apoiando traição ou busca desenfreada por pornografia. Estamos apenas compreendendo os mecanismos por trás dessas práticas. Mas isso não quer dizer que buscar novidades é a única coisa que nos move. Como uma espécie social, as relações a longo prazo também têm um grande apelo para nós. E além disso, nós temos mecanismos cerebrais que nos permitem abdicar de vontades imediatas pelo bem da convivência. Bom, dito isso, vamos entender como que isso se relaciona com a pornografia. Estudos já encontraram que algo muito parecido com o efeito Coolidge acontece quando pessoas assistem a filmes eróticos. Ou seja, a excitação é muito alta no primeiro contato, mas diminui em contatos posteriores. Dá uma olhada nesse gráfico. A linha que estamos vendo decrescendo é o sentimento de excitação sexual. E ela diminui à medida em que os pesquisadores apresentam aos voluntários o mesmo filme erótico. Depois de 18 vezes passando o mesmo filme, eles apresentaram um filme novo. E é quando a gente vê os sentimentos de excitação aumentando subitamente no gráfico. Dá uma olhada lá no número 19. E vale dizer que esse efeito foi observado tanto em homens quanto em mulheres. Aí, a partir disso, já dá para imaginar como que o processo crônico de exposição à pornografia pode afetar a percepção do que é excitante.
Não é à toa que os filmes produzidos lançam mão de recursos apelativos para soar como novidade. Por exemplo, seios aumentados de forma artificial, homens que sustentam a ereção por horas devido ao uso de Viagra, sons exagerados, sexo grupal, enfim, vários cenários irrealistas. Por causa disso, não é incomum que os sexólogos façam questão de frisar que o sexo real não tem nada a ver com aquilo que é visto na pornografia. E muitas pessoas que tentam orientar os adolescentes e jovens também usam esse mesmo argumento. O problema é que dizer que o sexo não é igual à pornografia acaba sendo muito vago se não tiver um detalhamento maior. Além disso, a gente não pode esquecer que nós, seres humanos, temos um tipo de aprendizagem que nós espelhamos nos outros, que é a chamada aprendizagem por modelo. Algumas vezes, a pessoa que assiste a pornografia está usando ela mesma como referência, mesmo que ela não tenha consciência disso. Pense, por exemplo, no cérebro adolescente. A puberdade é a fase que se dá a maturação sexual. E o cérebro ainda é fortemente moldado pelos estímulos do meio. É de se esperar que quaisquer estímulos sexuais no ambiente sejam usados por um jovem com mais uma informação para o seu repertório. Uma vez aprendido que o sexo funciona de uma forma, é muito mais difícil de desaprender. Então, se for o caso de você explicar para alguém sobre as diferenças entre o sexo real e da ficção, tente deixar bem claro o que é exagerado na pornografia. Mas vamos aproveitar que falamos sobre mudanças no cérebro e vamos dar uma olhada em como que o cérebro é negativamente atingido pelo consumo da pornografia e como que isso impacta também outras áreas da vida. Bom, para entendermos isso, vamos voltar ao neurotransmissor da dopamina. Neurotransmissores são substâncias que os neurônios usam para se comunicar um com o outro. Afinal, o que os neurônios fazem é enviar sinais. Então vamos supor que o neurônio recebeu uma informação que vai ser propagada para outro neurônio. O neurônio seguinte está estagnado, esperando algum sinal que indique que ele deve disparar. O primeiro neurônio envia o sinal em forma de neurotransmissor e quando essas moléculas são recebidas pelo segundo neurônio, ele é disparado. É como se você estivesse esperando a mensagem de um amigo que vai te avisar que você tem que colocar um plug na tomada. E você só faz isso quando lê as palavras que ele te mandou pelo WhatsApp. A questão essencial é que os neurônios precisam de ter receptores especializados para receber os neurotransmissores. Nessa comparação, é como se eu falasse que não basta você querer mandar uma mensagem para o seu amigo. Afinal, ele precisa ter o celular e precisa também ter o aplicativo instalado para receber a mensagem. Os neurônios que recebem não têm apenas um, mas vários receptores na sua superfície. Cada um deles prontos para identificar, nesse caso do exemplo, a presença da dopamina. É quando esses receptores percebem a presença do neurotransmissor que acontece o disparo do segundo neurônio. Para contextualizar na temática que estamos tratando, os neurônios das áreas do cérebro que processam a motivação mandam um sinal de ânimo quando percebem a presença da dopamina. Isso ocorre com frequência nas situações que estamos sexualmente motivados. O grande problema é que nada em excesso vai ser positivo para o nosso corpo. E até os neurônios têm mecanismos para lidarem com o exagero de motivação e prazer. No caso que estamos tratando, os mecanismos cerebrais tentam se proteger quando há uma estimulação sexual desproporcional. Lembra dos receptores de dopamina que eu comentei? Eles começam a ter a sua quantidade diminuída para compensar o excesso de dopamina liberada. Ou seja, mesmo que o neurônio anterior esteja mandando dopamina em excesso, ele não vai processá-la por completo, já que não tem quantidade de receptores suficientes para processar isso tudo. Na metáfora que fizemos quanto a receber a mensagem de um amigo, é como se você estivesse recebendo várias mensagens em abundância no aplicativo e optasse por deixar de ler algumas conversas. Assim, você só teria acesso às informações que algumas pessoas te mandaram. Da mesma maneira, os neurônios compensam a dopamina em excesso, diminuindo seus receptores. Por isso que a resposta à dopamina diminui e a pessoa precisa de cada vez mais estímulo para causar o mesmo prazer de antes. Esse fenômeno é conhecido como dessensibilização, já que a pessoa não está mais tão sensível quanto antes aos efeitos do neurotransmissor. Em um caso crônico, as alterações físicas no cérebro podem sim ser duradouras. O grande problema desse caso é que o cérebro é uma grande rede de associações, ou seja, uma região não processa um único fenômeno. E é por isso que se a sensibilidade à motivação e ao prazer sexual diminuem,
nós também veremos a diminuição do prazer em outras atividades. Inclusive, a redução da sinalização da dopamina nos ajuda a entender os problemas múltiplos do consumo excessivo de pornografia, como a ansiedade social, as dificuldades de concentração, o rebaixamento do humor e a disfunção erétil, que já comentamos em outros vídeos. Todas essas são atividades que dependem do bom funcionamento do sistema dopaminérgico para que sejam bem desempenhadas. Agora, saindo do nível das moléculas, vamos dar uma olhada em alterações importantes em áreas do cérebro associadas ao consumo excessivo de pornografia. Nós já comentamos que o sistema de recompensa nos move a buscar certos estímulos. Mas também dizemos que ter vontade de fazer algo não significa que vamos fazer, já que nós também podemos conter nossos impulsos. Por exemplo, o seu sistema de recompensas pode ter reações motivadoras quando você imagina que acabou de sair o episódio da sua série favorita. Mas se você precisa estudar no momento, existe a possibilidade de você abrir mão do prazer imediato e deixar para assistir a série depois. Então, qual área do cérebro que permite que a gente freie nossos impulsos e repense no que faremos a seguir? A resposta é córtex pré-frontal, que é uma região que fica à frente do cérebro. Para que isso aconteça, é importante que o córtex pré-frontal tenha conexões com o sistema de recompensa, de forma a diminuir sua atividade. E olha que interessante, as pesquisas já encontraram evidência de menor ativação das conexões entre essas duas áreas entre usuários crônicos de pornografia. É claro que é difícil dizer se a pornografia é a causa ou consequência dessa perda. Alguns autores defendem um lado, outros defendem outro, mas tudo indica que esses resultados estão relacionados à dificuldade de controlar impulsos. Essa dificuldade se torna um problema ainda maior quando o consumo de pornografia se tornou um hábito, ou quando ela tem, por exemplo, um gatilho específico. Por exemplo, não há motivo para acreditar que pistas como ficar sozinho em casa, ligar o computador ou ver um anúncio de um site erótico aumentarão repentinamente sua libido. O que provavelmente acontece nesses casos é que o consumo de pornografia já se associou a esses sinais. Alguns vão descrever essa sensação como entrar em um túnel que só tem uma saída, a pornografia. Então imagine o gatilho que aciona, imagine o aumento da motivação. Tudo isso junto com a dificuldade de controlar o impulso. O resultado disso é a dificuldade de romper esse hábito, principalmente se a pessoa não tem outra fonte de satisfação sexual. Aliás, vale citar que muitos consumidores crônicos de pornografia desejam sim ter interações verdadeiras. Nas palavras de Noah Church, no seu livro Addicted to Internet Porn, não é que eu não quisesse sexo de verdade, é só que era muito mais difícil consegui-lo do que acessar a pornografia. Esses fatores fazem com que a pessoa se mantenha presa num consumo que só se retroalimenta. E todos esses problemas são agravados pelo fato de muitos profissionais não reconhecerem a gravidade do vício em pornografia. Por exemplo, no livro que usamos como base para essa série, há o relato de um paciente que diz que o psicoterapeuta disse que não existia vício em pornografia e que o paciente tinha, na verdade, um desejo sexual elevado. E por isso, acabou sugerindo medicamentos para reduzir a libido. Nesse caso específico, o paciente acabou não tomando os remédios porque ele já conhecia os efeitos colaterais. O seu quadro só melhorou quando ele percebeu que o problema vinha, na verdade, do consumo excessivo da pornografia. Mas imagine quantos não têm a oportunidade de encontrar o verdadeiro motivo dos prejuízos que têm sido percebidos. E até mesmo passam por tratamentos ineficazes. Identificar o vício em pornografia não é fácil. E o tratamento é igualmente difícil. Depois de toda essa explicação, você pode estar se perguntando como fazer para tratar esse problema. Bom, mas a resposta vai ficar para os próximos episódios, né? Mas pode ficar tranquilo que tem sim solução. E aí, o que você está achando dessa nossa série sobre problemas de consumo crônico de pornografia? Tem alguma sugestão de tema de neurociência? Já deixa aí nos comentários e até a próxima.